Eu vou te falar uma coisa agora que talvez te irrite. Talvez o problema do seu casamento não seja a sua esposa, talvez seja você mesmo. Mas antes de mais nada, para você que não me conhece, meu nome é Guilherme de Brito. Eu sou terapeuta e mentor de homens. Eu atuo com liderança e posicionamento para homens e restauração de casamento. Mas calma, eu não estou dizendo que a sua esposa é perfeita, que ela não erra e que a culpa toda é do homem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que hoje, na maioria dos ambientes, existe uma mulher mandona, controladora e um homem sofredor dependente emocional? Por que será que isso se repete tanto? Hoje, não é mais a mulher que se queixa falando que o homem deixou o casamento, que o homem saiu da casa. É o contrário. São os homens que estão desesperados porque as mulheres estão abandonando os lares. Ou melhor, elas estão fugindo de um lugar onde ela não se sente segura. Depois de milhares de atendimentos, eu comecei a perceber um padrão. E eu cheguei a uma conclusão. O ambiente sempre busca equilíbrio. E quando alguém deixa uma função, outra pessoa necessariamente tem que ocupá-la. Não existe vácuo de liderança. Isso vale para empresas, filhos, relacionamentos e, obviamente, o casamento. A grande tese é: o casamento não é o problema, o casamento apenas revela o problema. A crise conjugal, muitas vezes, é só o sintoma de algo mais profundo. É uma crise na identidade masculina. Porque o homem moderno, ele está doente. Doente no posicionamento, doente de necessidade de aprovação, doente de rejeição, doente de ausência paterna. Sabe aquela máxima? O pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. A geração de homens de hoje é fruto desse tipo de pai. Ou até mesmo o pai que esteve dentro de casa, mas emocionalmente ausente. E esse homem acaba crescendo sem ponto de referência, sem saber o que é liderança, sem saber o que é posicionamento, sem saber o papel dele dentro do lar e na sociedade. Não aprendeu liderança, não aprendeu responsabilidade, não aprendeu governo interno e muito menos direção. Eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas dentro da minha comunidade e eu perguntei qual seria a maior deficiência que o homem nota em si mesmo. Perguntei sobre dinheiro, perguntei sobre liderança e sobre direção. A maioria das pessoas, pasmem em você, falaram sobre direção. Uma resposta que nem eu esperava. Ou seja, a maioria dos homens não sabe para onde está indo, nem sabe o porquê deveria ir. Então esse homem sem treinamento nenhum, sem nenhum preparo emocional, sem nenhuma estrutura, ele cresce, mas ele se torna um adulto com a mente de uma criança ferida. E aí chama isso de personalidade. Eu sou mais quieto, eu sou mais tranquilo, esse é meu jeito, eu sou mais na minha. Mas isso não é personalidade. Isso é medo, é rejeição, isso é uma criança ferida tentando sobreviver. A mulher altiva. Depois disso tudo surge outro fenômeno. A mulher buscando ocupar os espaços que estavam vazios. Assume decisão, assume posição, assume a liderança. E aí depois vem um monte de homem falando: a minha mulher é mandona, a minha mulher quer tomar decisão, a minha mulher quer pôr o pau na mesa. Mas aí eu te faço uma pergunta. A sua mulher é assim porque você é frouxo? Ou você se tornou frouxo porque ela assumiu tudo? Eu sinceramente não sei, talvez isso não importe. Esse ambiente ele já perdeu o equilíbrio. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não tô aqui para atacar mulheres, não tô aqui para atacar homens. Muito pelo contrário. Agora é nítido que muitas mulheres se tornaram assim porque é necessário sobreviver. Elas tiveram que sobreviver de pais ausentes, pais agressores, tiveram que sobreviver ao abandono, ao abuso. Ou seja, tiveram que se proteger. Se proteger porque alguém não fez aquilo que deveria ter sido feito. Então, eu não brigo com mulheres altivas, eu olho direto para o homem, porque alguém precisa assumir a responsabilidade disso tudo. Eu vou falar um pouco do meu testemunho pessoal. Eu sempre fui bunda mole, emocionalmente dependente. Tinha medo de perder, tinha medo de desagradar, tinha medo de tudo. Tinha necessidade de ser aprovado. E quanto mais medo eu tinha, pior ficavam os ambientes onde eu estava. Pior pra mim, né? Porque o homem, quando tá com medo, ele abandona o posicionamento. Ele fica mais preocupado com a validação,
Fica mais preocupado com o que os outros estão pensando do que focado naquilo que ele tem que fazer. E aí foi quando eu comecei a perceber algo. Eu passava muito mais tempo procurando aonde a minha esposa tinha que mudar do que focado em mim mesmo. E aí eu resolvi parar de reclamar, parar de olhar para ela, procurar quais eram os meus defeitos, aonde eu estava falhando com aquilo que Deus me fez para ser, aonde eu estava deixando um buraco para que outra pessoa viesse a assumir. Porque como eu falei no começo do vídeo, não existe desequilíbrio. Se você deixa um espaço vazio, alguém dentro daquele ambiente automaticamente vai ocupar aquele lugar. E aí eu comecei a olhar para mim mesmo, comecei a buscar Deus, leitura bíblica, jejum, treinamentos, mentorias, tudo que eu podia fazer, palestras na igreja, comecei a frequentar o grupo de homens, células da igreja, comecei a me encher de conhecimento e buscar onde estavam as falhas, onde eu havia deixado a sociedade moderna moldar quem eu deveria ser. Sobre paternidade, eu não posso reclamar. Eu sempre tive um pai presente, um pai que me ensinou, um pai que apontava a direção. Mas eu, com uma mente extremamente rebelde, fiz questão de ignorar todos os ensinamentos do meu pai. E o resultado, obviamente, foi extremamente desagradável. Para mim, né? Depois de me encher de conhecimento, obviamente que as mesmas pessoas e ambientes não cabiam mais na minha vida. E esse foi o melhor passo que eu dei. Eu abandonei os pontos de referência que eu havia formado, resolvi olhar para a raiz do homem, entender o que eu precisava ser dentro da minha casa, o que a minha casa, o que a minha esposa precisavam de mim. E quando eu comecei a mudar, o ambiente inteiro passou a responder. Seu casamento é apenas a isca. A isca do quê? Sabe qual é a verdade? Infelizmente, o homem só procura ajuda quando a dor chega, quando o sexo acaba, quando ela ameaça ir embora, e aí vai piorando, quando a ameaça de outro homem começa a aparecer, quando o casamento começa a morrer de fato, aí ele acorda. E deixa eu te falar, isso tudo é progressivo. Se existe um pequeno desconforto dentro da sua casa, não ignore isso. Foi por uma falta de posicionamento, uma omissão, que Adão permitiu que a Eva mordesse a maçã. Agora, isso tudo é apenas a isca, porque o verdadeiro problema já estava lá há muito tempo. A crise apenas revelou um homem sem posicionamento, um homem sem liderança, um homem emocionalmente incapaz de controlar a própria casa, as próprias emoções e a família. E veja bem, o homem foi criado para proteger, liderar e prover. Você acha que um homem desse, frouxo, fraco emocionalmente, tem capacidade de proteger o quê? Quão atraente esse homem pode ser para uma mulher? Uma mulher que é natureza carnal, é natureza animal, tem instintos primitivos. Quando ela vê um homem desse desconstruído, fraco, ela perde o interesse nele na hora. Agora, o princípio que muda tudo. Existe uma frase que mudou a minha vida. Quando o homem muda, o ambiente inteiro é obrigado a responder. Eu vi isso em vários ambientes. Eu vi isso em empresas que eu passei. Todas as vezes que foi me dado poder, eu fiz a mesma coisa. Eu limpava o ambiente, removia as frutas podres. E o resultado disso era uma cura. Porque alguém resolveu se posicionar. Alguém resolveu parar de ser omisso, parar de engolir. Os ambientes respondem ao posicionamento. Eu vi isso com clientes, eu vi isso no meu casamento, eu vi isso na minha própria vida. Porque ordem produz ordem, posicionamento produz cura e responsabilidade produz estabilidade. Então, como isso muda? Primeiro, para de olhar para sua esposa, começa a olhar para você. Segundo, descubra quais são as feridas que você está carregando. Necessidade de aprovação, medo do abandono, ausência paterna, ou talvez rejeição, medo de rejeição. Terceiro, assuma a responsabilidade. Não significa assumir a culpa de tudo. Significa assumir a responsabilidade por aquilo que ainda está na sua mão. Ainda está. Quarto, busque novas referências. As referências que você tem, elas te levaram até aqui. Não são as mesmas que vão te levar para um próximo ponto. Elas serviram para te trazer até aqui. Elas trouxeram algum resultado bom. Mas esse combustível que funcionava no passado não é o mesmo combustível que vai te levar para um próximo ponto. Então você precisa de novos ambientes, novos pontos de referência, novos homens para caminhar do teu lado. Quinto, volte-se completamente para Deus, porque ninguém sustenta por muito tempo um posicionamento
posicionamento novo só por força de vontade. Você precisa de uma mudança interna, uma mudança cuja qual somente o Espírito Santo vai conseguir alcançar dentro de você. Existem lugares onde o homem não alcança. A psicologia moderna não alcança, o coach não alcança. Você precisa do toque sobrenatural de Deus na tua vida. Você precisa de uma transformação interior real. Você precisa deixar o velho homem morrer e deixar Jesus viver através da tua vida. Eu não sei quais são os teus resultados hoje, mas se você ficou até aqui, é porque minimamente está fazendo sentido para você. Então que fique claro que quem você é te trouxe até aqui com os resultados que você tem atualmente. Se você precisa de novos resultados, você precisa aprender a se posicionar de uma maneira diferente, deixar Deus agir através da sua vida. Pode ser que a sua esposa tenha problemas? Sim, pode ser. Talvez você tenha feito uma péssima escolha e isso acontece também. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez ela não tenha o mínimo interesse em mudar quem ela é. Isso existe. Mas antes de olhar para ela, olha para você, porque existe uma pergunta que pode mudar completamente a tua vida. E se o problema não for apenas ela? E se o casamento não for o problema? E se isso tudo estiver apenas revelando quem você se tornou? Porque, como eu já te disse, uma coisa eu aprendi. Porque quando o homem se cura, os filhos se curam. O casamento se cura, o ambiente muda, a empresa muda. Porque todo o ambiente responde àquele que decidiu assumir a responsabilidade. Então chega, para de correr atrás do rabo e começa a olhar diretamente para a raiz. E se você não sabe por onde começar, eu posso te ajudar. Eu não estou aqui vendendo nada. Inclusive esse vídeo está aqui de maneira gratuita, trazendo informação. Se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que esteja precisando dessas informações. Comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, clica nesse sininho que você vai receber toda vez que eu postar um material aqui e algum deles vai te trazer cura. Talvez você não goste dos resultados que você tem hoje, mas fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultados diferentes. E se você acha que não consegue ir sozinho, eu me coloco à disposição para caminhar do teu lado. Vai até o meu Instagram, @EuSouGuilhermeDeBrito. Clica no link da bio, vem direto pro WhatsApp. Eu ou o meu time vamos te atender e vamos descobrir uma maneira que nós possamos caminhar juntos. Até o próximo vídeo.